Opa, tudo bem? Espero que sim. Vamos então para mais uma aventura, né? Hoje nós começamos a falar um pouco sobre o sentido da vida. A vida nunca é insuportável devido às circunstâncias. Ela é insuportável apenas devido à falta de sentido, à falta de significado. Isso já dizia um camarada chamado Viktor Frankl. E também me lembro agora de Nietzsche, e também antes de Nietzsche eu me lembro de Santo Tomás de Aquino, que dizia que não importa quem disse, se disse a verdade. Eu não sou um especialista em Nietzsche, mas eu sei que ele disse um monte de besteira, mas essa eu devo concordar com ele. O Nietzsche dizia que para quem tem um porquê, nada é insuportável. A verdade é a seguinte: nós seres humanos somos capazes de suportar uma série de coisas, uma série de problemas, uma série de adversidades. Por exemplo, você é capaz de suportar a perda de alguém que você ama muito, você é capaz de suportar talvez uma doença muito grave, você é capaz de suportar uma crise financeira, enfim, você é capaz de suportar um monte de coisas, uma série de coisas adversas. No entanto, nós não somos capazes de suportar a falta de sentido, a falta de significado para continuar lutando, para continuar vivendo, tá certo? Aqui eu me lembro, e não quero ser repetitivo, eu me lembro mais uma vez do Alice no País das Maravilhas. Em vídeos passados a gente já falou sobre isso, então pesquisa lá, volta lá, dá uma pesquisada. Aqui eu só vou resumir. A Alice, quando está lá, vocês já sabem, ela se sente totalmente perdida. Quando se vê diante de vários caminhos, ela pergunta ao gatinho da árvore: para onde esse caminho aqui vai me levar? O gatinho não dá uma resposta, e sim faz uma outra pergunta: para onde a senhorita quer ir? Ela, por estar totalmente perdida, ela também não sabe para onde quer ir. Então ela diz: olha, eu não sei, eu estou totalmente perdido, não sei para onde eu quero ir. O gato então retruca dizendo: se a senhorita está totalmente perdida, não sabe para onde quer ir, então qualquer caminho lhe serve. É por que eu mais uma vez me lembrei disso, e já falei no outro vídeo, muitos já falaram sobre isso, muitos repetiram isso várias vezes, porque é realmente importante, porque não acontece só lá no País das Maravilhas, acontece conosco também. Se nós não sabemos de onde viemos, para onde devemos ir, que caminho devemos seguir, nós acabamos pegando qualquer caminho, e isso, sem dúvida nenhuma, pode ser desastroso. A gente pode pegar um caminho totalmente contrário àquele que deveríamos pegar, ou seja, tomar uma direção totalmente errada, totalmente equivocada. Isso é perfeitamente comum quando não sabemos quem somos, quando não sabemos de onde viemos, quando não sabemos para onde devemos ir, portanto, que caminho devemos tomar. Então, por isso, mais uma vez, eu lembro Alice no País das Maravilhas, e devo dizer o seguinte: quando não sabemos, eu repito, quem somos, para onde devemos ir, quando não reconhecemos sentido na nossa vida, quando não percebemos o significado real da nossa vida, tudo à nossa volta parece simplesmente um vale de lágrimas. Sim, um vale de lágrimas. E nós, atualmente, talvez experimentamos como nunca uma certa aversão ao sofrimento. Nós estamos perdendo aquela virtude, a virtude da paciência. Não somos mais capazes de suportar as tensões intermediárias. Quem escreveu muito bem sobre isso foi um italiano chamado Adolfo Beria. Até vou deixar depois na descrição do vídeo o link desse artigo, vou deixar também o link do texto que eu escrevi sobre o sentido da vida, tá legal? Depois você vai lá e dá uma aprofundada nesse assunto. Então, o Adolfo Beria, ele dizia que nós vivemos atualmente a crise da subjetividade. Nós não suportamos mais as tensões intermediárias. Eu vou dar alguns exemplos. O casamento, se ele não for perfeito, a gente abandona. A amizade, se não for perfeitinha, nós abandonamos. O trabalho, se não for perfeito, nós abandonamos. Enfim, não suportamos mais o esforço.
Ou a coisa é perfeita ou a gente abandona. Ou ela proporciona prazer o tempo todo ou nós a abandonamos. Isso é terrível. Isso cria homens e mulheres débeis, incapazes de suportar o esforço. E eu me lembro de um camarada também que disse, eu não me lembro o nome agora, que eu devo dizer, minha memória é terrível. Para você ter uma ideia, eu esqueci minha esposa na faculdade esses dias e vim embora. Você imagina, esquecer o dia do primeiro beijo, o dia que começou o namoro, o dia do casamento, né? Já é terrível, agora você imagina esquecer a própria. Por misericórdia divina eu ainda estou casado, mas passou bem perto. Mas enfim, o camarada que eu me esqueci o nome disse que tudo é esperança, porque tudo é esforço. Tá certo? Se você olhar para a nossa vida aqui, tudo é esforço, tudo requer esforço. Tudo requer trabalho, portanto, tudo requer paciência. Só que nós não estamos conseguindo mais suportar isso e, como já disse, estamos perdendo a virtude da paciência, não suportamos mais. Me lembro também do Cortella, quando ele falou, por exemplo, sobre a esperança. E ele lembrou muito bem que esperança, mas esperança do verbo esperançar. Esperança do verbo esperançar é diferente de simplesmente espera, de simplesmente cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam do nada. Não dá, isso é absurdo. Eu vou tentar dar um exemplo. Eu sempre morei numa cidade bem pequena do interior de Goiás, chamada Goianápolis. Terra muito boa, terra muito fértil. Daqui já exportamos muitas coisas maravilhosas, né? Por exemplo, Goianápolis é a terra de Leandro e Leonardo, é a terra, por exemplo, do artilheiro do Atlético Goianiense, o artilheiro do Atlético Goianiense nos campeonatos nacionais, até hoje é um camarada daqui, né? O grande Juninho, meu amigo. Temos designers premiados, temos delegados renomados, temos escritores, professores, por exemplo, da UNB, que são muito reconhecidos nacionalmente. Enfim, exportamos coisas, né, maravilhosas daqui. Como eu disse, é uma terra muito fértil. Coachings muito famosos, muito reconhecidos, profissionais e tanto. Pessoas que trabalharam bastante para alcançar esses lugares. Não obstante, Goianápolis é conhecida sobretudo como a capital do tomate. Há pouco tempo atrás, não era todas as regiões do Brasil que se produzia tomate, né? Goianápolis se destacou justamente aí. Alguns anos atrás era um dos poucos lugares do Brasil que se produzia tomate, e se produzia muito, e portanto ganhou nacionalmente esse título, capital do tomate. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho amigos, irmãos, não é, que estão nessa área, trabalhando nessa área. Os camaradas vão lá, escolhem a melhor semente, escolhem a melhor terra, escolhem os melhores trabalhadores, né, plantando essa semente, cuidando depois dessa muda, cuidando da horta, como se cuida de um filho, com muito trabalho, com muito esforço. E aí eles esperam o tempo oportuno para colherem bons frutos. Mas prestem atenção, tomaram todo o cuidado, trabalharam com muito esforço para esperar no tempo oportuno o tomate, o bom fruto. Seria absurdo se eles simplesmente cruzassem os braços e esperassem que o tomate viesse do nada. Vocês entenderam o que eu quero dizer? É preciso plantar, é preciso cuidar, é preciso trabalhar e aí sim esperar o fruto, o bom fruto. Esperança é isso, é você fazer a sua parte, trabalhar da melhor maneira possível e esperar os bons resultados. Esperança não é simplesmente cruzar os braços e esperar que tudo aconteça do nada, não é por aí. Então é preciso esforço, é preciso trabalho. O Cortella lembra também um Nobel lá, que eu também me esqueci o nome, quando ele diz assim que a tragédia não é quando o homem morre, a tragédia é quando morre algo dentro do homem
enquanto ele ainda está vivo. A tragédia é quando nós perdemos a esperança, é quando nós deixamos a esperança morrer. Não é? Também agora me lembro de um versículo da Sagrada Escritura, e dão frutos na paciência. O que significa isso? Dar fruto na paciência. Paciência vem de partire. Partire é um verbo que indica sofrimento. Tá certo? Mas aí eu pergunto, se nós não somos mais capazes de suportar o sofrimento, como vamos dar frutos na paciência? É impossível. Então, somente quando formos capazes de suportar as tensões intermediárias, como lembrou muito bem o Béria, quando formos, portanto, capazes de suportar os pequenos e grandes sofrimentos, só aí vamos entender melhor, não é? O significado, o sentido, não só do sofrimento, mas o sentido, o significado também da nossa vida. E isso só é possível quando nós vamos diminuindo gradualmente a nossa subjetividade. O que isso significa na prática? Diminuir a subjetividade significa, mais uma vez, olhar para fora de você mesmo. Lembra do idiota que só olha para si mesmo? Então, diminuir a subjetividade significa você olhar para o que está sendo construído fora de você. Significa você olhar com objetividade para o valor das coisas que estão sendo construídas fora de você. O casamento, por exemplo. Quem é casado sabe, não é tarefa fácil suportar um casamento. Mas quando você olha para a família que está sendo construída, quando você olha para o valor dela, aí sim você encontra sentido, aí sim você encontra significado para suportar as tensões intermediárias, para suportar o sofrimento que muitas vezes o fato de conviver com uma pessoa pode, não é, proporcionar. Me lembro um grande poeta, Francisco Ottaviano, quando ele dizia: quem passou a vida em brancas nuvens, quem sentiu o frio, da desgraça, esse foi homem. Mas aquele que só passou pela vida em brancas nuvens e não sentiu o frio da desgraça, esse só passou pela vida, não viveu. Então é importante isso. As palavras de Francisco Ottaviano, quem passou a vida em brancas nuvens, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Então tem um sentido no sofrimento, tem um sentido na vida que muitas vezes a gente perde de vista quando não conseguimos enxergar, volto a dizer, para o que está sendo construído fora de nós. Evidentemente, nós precisamos o quanto antes encontrar o verdadeiro sentido para a nossa vida, tá certo? E quando se fala em verdadeiro sentido, eu preciso perguntar o que é a verdade. Nós, na última série de vídeos, falamos um pouco sobre a verdade. A verdade é o que é e não simplesmente o que parece ser, simplesmente o que eu acho, porque o que eu acho, a minha opinião, tem só a ver com a minha subjetividade. Então, quando eu fico preso simplesmente nas coisas que eu sinto, quando eu experimento isso ou aquilo, eu não consigo analisar o que está fora de mim, porque eu só olho para o que eu sinto, para o que subjetivamente eu experimento. Aí não dá para encontrar sentido e continuar lutando. Quando se fala em verdadeiro sentido para a vida, a primeira pergunta que você deve fazer é: o que objetivamente traz sentido para a minha vida? E para responder isso, você precisa perguntar primeiro, quem realmente eu sou? O que é verdadeiramente o homem? O que é verdadeiramente a mulher? Ou seja, o que é o ser humano? Quem é o ser humano? Quais são os elementos constitutivos da sua natureza? Qual a relação entre eles? Mas para isso eu preciso perguntar objetivamente. E não perguntar o que eu acho, ou simplesmente o que eu acredito. Não, o que objetivamente é o homem. Tá certo? Quando você pergunta isso, você está tentando colocar em prática o que Sócrates repetia: conhece-te a ti mesmo. Tudo começa com conhece-te a ti mesmo, tá certo? Quando você pergunta o que é o homem, é interessante observar uma série de outras coisas. O homem é um ser vivo, é ou não é? É um ser vivo. E eu pergunto para você, o que é vida?
Vida, há uma espécie de consenso aí entre os pensadores, vida é automovimento, vida é movimento imanente, ou seja, é um movimento que parte do próprio ser, parte dele mesmo. Por exemplo, o coração bate por ele mesmo, né? Quando eu digo por ele mesmo, eu quero dizer que é um movimento imanente, tá certo? Então é movimento, é automovimento, é movimento imanente. Lembrando de Aristóteles, Aristóteles dizia que todo movimento pressupõe necessariamente 4 pontos: ponto de partida, né? Um caminho a ser percorrido, um ponto de chegada e um repouso na meta alcançada, certo? O homem é essencialmente movimento. Aí eu pergunto, se o homem é essencialmente movimento e todo movimento pressupõe necessariamente esses 4 pontos, eu pergunto para você, qual é o ponto de partida do homem? Ou seja, de onde ele veio? Onde começa a sua história? Pergunto também, qual é o caminho que ele deve percorrer? Outra pergunta importante, qual é o ponto de chegada do homem? E por fim, onde o homem encontrará repouso? Onde ele vai poder dizer assim, bom, foi para isso que eu fui criado, agora não preciso de mais nada, alcancei o objetivo, alcancei a meta.